Eu sou Lenira Calheiros, marisqueira, lavradora, já aposentada. Moro no Quilombo Girau Grande, o território de identidade Guaruçu, Girau Grande, Guaí, Tabatinga, Guerém e Porto da Pedra. É um território de identidade. E a minha idade tem 61. Meu nome, Silvana Brito Moraes. Eu não vou dizer que eu sou mãe de santo, que santo não precisa de mãe. Eu zelo por orixá, por mentes cansadas e ensino, né, um pouco das maneiras passadas de vó, de tio, um pouquinho aqui no Ilê, Axé, Odoiá. Tenho 48 anos, trabalhei muito, já peguei meus mapé, meus siri, já plantei roça. Hoje estou mais na religião, trabalhando com as pessoas que chegam aqui pedindo ajuda, acolhendo, né? E conversando com os jovens e não jovens, né? Da localidade que me procura. Meu nome é Antônio Raimundo, conhecido por Mundinho, e eu me reconheço como quilombola, dentro do convivo, nasci, me criei, convivo dentro do quilombo, né? Meu nome é Eliete dos Santos Calheiros, filha de Luiz Brito dos Santos Calheiros e de Francisca Gonçalves dos Santos Calheiros, ou seja, Dona Chica e Luiz. Tenho 5,4 anos. Moro aqui desde que nasci e atualmente continuo morando aqui. E minha profissão agora está um pouco difícil de dizer. Mas o que você já fez? Bom, eu já fui marisqueira, lavradora, babá, cozinheira, arrumadeira. Já trabalhei como auxiliar, faz tudo em escola particular em Salvador. E atualmente eu sou, como é que diz? Tenho um trabalho na Associação Quilombola de Pescadores e Lavradores, que é a Associação Guaipanema. No caso, tenho um trabalho não remunerado, sabe? É isso. Segundo meu tio Batula, ele dizia pra gente que sobre a invasão holandesa que teve aqui em Maragogipe. E aqui embaixo, na Vila Capanema, tem uma ruína de um engenho tem a ruína de um engenho, de uma igreja de Santo Antônio e um cemitério que ainda funciona, às duras penas, mas ele funciona, está até melhor do que eu já fui. E nesse local tinha uma casa grande, onde havia muitos escravizados e que se falavam que o senhor daquele engenho era um homem muito perverso e com o tempo, na verdade, com a chegada dos portugueses aqui, então houve a escravização dos indígenas, que aqui em Capanema era uma tribo indígena, dos índios Iai-Moréis, acho que é assim. E esse senhor de engenho, ele tentou escravizar os indígenas, mas como os indígenas eram donos da área, conhecia todo o espaço, eles, ao longo do tempo, eles iam conseguindo fugir e entrar mata dentro e ninguém achava. Então, e aí, como foi no Brasil inteiro, né, que não podiam, quando não pôde-se mais escravizar os indígenas em massa, né, porque também
eu creio que nem fosse... os indígenas foram bem mais fáceis de serem dizimados pelo fato deles viverem em lugares sem ter presença de brancos com suas doenças, né? E os indígenas foram bem fáceis para serem dizimados, né? E hoje em dia no Brasil tem tão poucos índios. E aqui em Maragogipe tem também bem poucos. Só resquício de algumas famílias que têm suas características indígenas. Então, como os indígenas eles morreram, fugiram, e aí já não tinha-se mais onde se arranjar mais indígena, então houve a demandada de ir para a África e trazer negros para escravizar. E aí, então, nesse local, lá aqui embaixo, da Casa Grande, então os negros que fugiam se alinhavam aos indígenas e aí fugiam aqui para cima. E aí, os negros e indígenas fugidos daquele local faziam desse local aqui, onde a gente mora, de lugar de observar o que acontecia lá embaixo, já que aqui era alto e tinha árvores enormes aqui, então eles subiam nas árvores e eles podiam observar tudo que acontecia lá embaixo. Então, quando se fazia menção de sair alguma tropa para procurar negros fugidos aqui dentro da mata, então eles já estavam todos, conseguiam ver e se esconder. Então, para quem não conhece, aí o nome ficou Jirau Grande. Então, para quem não conhece Jirau é uma armação de madeira que se faz. Os caçadores fazem no mato para dormir em cima do jirau e para esperar a caça durante a noite, tanto para poder surpreender a caça, tanto para ficar longe do bicho do chão, né, que a gente chama assim, bicho de chão, de cobra, para eles não serem picados pelas cobras e escorpião e tudo mais. Então eles faziam jirau. Nas casas das pessoas também faziam-se também jirau para se lavar prato, que não existia a pia, né? Então tinha-se o jirau também, que era feito uma armação de 4 forquilhas, e aí em cima se botava a travessa e fazia-se um local de lavar prato. Isso aí. Então, esse é o nome, essa armação é o chamado de jirau. Então aqui ficou como um jirau grande, porque era um local onde os negros podiam ficar também de cima e observava o que acontecia lá embaixo na Casa Grande. E aí, daí para frente, foi se tornando, se formando a comunidade. Mais ou menos 1600, mais ou menos por aí, houve a invasão holandesa aqui no Brasil e aqui teve a invasão holandesa. E aí e daí acabou-se com os portugueses que tinham aqui. Então houve demandada de queimar a Casa Grande. Os negros que ainda existiam fugiram para aqui para cima. E como é que diz? Acabou o engenho e aí teve outras pessoas ficaram tomando conta da terra. Não sei mais o que aconteceu de lá para cá.
que são muitos anos, né? Mas ficou-se algumas famílias aqui que ainda têm traços indígenas. Um pouco da comunidade como começou, como minha avó, né, falava. A caça aos negros, ela morava ali, junto com minha mãe, que minha mãe está com vergonha, morava todo mundo ali. Aqui era um giral, que era dos negros Fujão, que aqui, essa casa aqui era o caminho, que chega na metade ali de Capanema do tanque, que era o lugar que eles ficavam olhando para poder os capitães do mato subir para pegar o povo. Aqui é descendência, somos descendência, o quilombo em si, de pretos, que é escravos, e índios. Aqui tem essa descendência, essa raiz grande. Um lugar que eu amo este lugar. Eu amo, aqui onde eu moro eu amo. E sobre umas coisas de minha avó, tem muita raiz, espiritualidade elevada, positiva e negativa, cada um procura, né? Em saber quando está ao seu lado. Quilombo. Quilombo, para mim, é trazer ancestralidade do local. Quilombo, para mim, é ensinar às crianças que não têm conhecimento do que a avó, a bisa passou. Manhã, vô e vó passou para poder colocar na cabeça de cada um que onde nós moramos é um local abençoado, independente de religião, mas é abençoado. Porque quando você tem uma avó e um avô que conta o passado dos negros Fujão, do dendê pegando fogo, da mata pegando fogo, das suas rezas que tinha piloto, ali tem um descendente de piloto, aqui tem 3 descendentes do rezador, mandigueiro piloto, e da parteira Piane. Que essas pessoas eu estou tentando... Não, já está resgatado, que já está aqui. Para não deixar a crença e aquela história deles do passado, de rezar de largata, rezar de fogo, rezar de dor de cabeça, rezar de cobreiro, rezar de olhado, e N rezas que tem, não se acabar. Aqui tem descendente de Sossó, que hoje quase ninguém fala. Sossó, mãe do velho Nairto, do finado Nairto, que dava um caruru imenso para o caboclo surtão das matas. Então aqui tem uma descendência dele. Tem a descendência do caboclo. Como é seu avô? Caboclo, né? Que até então muita gente não conhecia caboclo nessa linha de religião, da cultura, do afro-brasileiro, umbandista, mandigueiro de folha, mandigueiro de reza, de fazer misturas com folha e fazer remédio. Então aqui tem um pouquinho da descendência do quilombo, que eu estou tentando manter a raiz de cada um plantado ainda no quilombo. Como ela começou no zero. A gente aqui não era comunidade, não era gente, não era ninguém. Então, em 99, apareceu aqui o CPP, Pastoral dos Pescadores. E aí ele veio para aqui e disse a gente o direitos e deveres, né? Então, direitos e deveres. Aí a gente tomou aula, direitos e deveres, e aí ele disse, olha, Lula assinou um decreto quilombola, dando ordem ao INCRA para fazer várias coisas. Aí a gente disse assim, eu com Janete, pior do que o que tá fica? Ela disse não, disse então vamos acreditar. Então foi 3 homens e 2 mulheres, então foi eu e Janete, foi Ginival, Florisvaldo e Adailto. Em meio caminho, Adailto, Florisvaldo e Ginival
deixou, disse que não ia mais, então continuou eu e Janete. Então, Janete desistiu agora, né? Morreu agora recente. Então, aí a gente disse, vamos continuar, vamos ir para frente. Então, a Fundação Cultural Palmares, a gente fez um documento, a Fundação Cultural Palmares deu certidão às comunidades, fundamos uma associação, 2020, fundamos uma associação e desse dia para cá a gente não parou mais de dizer ao governo que a gente está aqui. Mas era uma época que não tinha carro, né? Não se tinha carro. Era uma época que era tirado a lombo de animal. Era uma época que era assim, muito difícil, né? Ou seja, era ainda o escravo, chamado escravo mesmo, né? Que se trabalhava aos olhos do fazendeiro, né? Era a época que trabalhava aos olhos do fazendeiro, então muito difícil para todos, né? Porque se diz que era muito complicado a convivência da época, né? Mas assim, muito não conheci muito, vi alguns mais velhos falar, que era o avô de Bilo, que me conversava essas coisas do quilombo, ou do quilombo não, do Alambique, isso. É isso, o Alambique foi por aí mesmo, não sei de muito não. E na sua infância? Sua infância, contar um pouquinho da história da comunidade, isso vindo lá da sua infância. Minha infância era isso também, né? Comigo, com a gente, com meus pais, né? Meu pai era escravizado na fazenda que eu estou lá até hoje, né? Onde a gente não tinha nada, né? Nada, nem casa para morar se tinha, né? Que eu lembro, quando eu me entendo como gente, eu lembro que teve uma época, meu pai era obrigado a fazer as coisas para a fazenda, fazia muitas coisas para a fazenda e nunca se ganhava, né? Ganhava em cima daquilo que ele fazia, porque ele lidava com motosserra, trator, o irmão do fazendeiro dirigia ainda, qualquer viazinha do fazendeiro, ele dirigia para o fazendeiro ainda, e trabalhava muitas horas por dia, né? Cedo, era difícil nós alcançar meu pai em casa, porque ele tinha que sair muito cedo para já cuidar, para já botar o trator em ordem, para ir ver o material que ele precisava lá no mato, e voltava e ir para a mata. Aí nós não se via, e às vezes chegar no meio da noite, que nós também não via, né? Nós pequenos não via ele volta para casa à noite, e demorava muito de chegar em casa, porque o trator estava no meio da mata, e aquilo com um pouquinho, né? Nem comida para ir levar, porque não tinha tal. E aquela dificuldade toda, a gente também, as mesmas coisas. E aí morava em uma casa de palha, e tinha vez que essa lama aí tinha menos lama, aí tem menos lama na casa, com a gente pequeno, né? A gente todos pequenos. Onde Zaro mora hoje, bem ali, onde Zaro mora. E no dia que não dizia que não ia ou não parecia, o fazendeiro chegava ao portador que precisava de ir lá para trabalhar, né? Não ia nem mandar perguntar o que aconteceu com o Gregório, vai lá saber o que foi que aconteceu com o Gregório. E se desse na mente de não trabalhar naqueles dias, naquela semana, podia saber que não tinha crédito no estabelecimento dele. Se chamava, todas as fazendas naquela época tinha uma vendinha lá. E aí se o fazendeiro dissesse que também não ia despachar aquele pouquinho, onde você não vendia. Era o caso desse Otaviano da época. Não só com meu pai, com todos os moradores assim. E esse de trator também que meu pai trabalhava, antes de meu pai. Sim, meu pai aprendeu, nem era tratorista, na verdade. Aí tinha um outro tratorista, e o trator virou, caiu em cima, matou esse rapaz lá dentro da mata. E o dono não deu importância. Todo mundo foi dormir, na fazenda dele, foi dormir. E algum que foi para lá, ficou lá à noite.
E ele foi dar providência no dia seguinte para tirar o trator de debaixo do... E aí resolveu botar meu pai para aprender a dirigir trator. Meu pai teve que ir aprender a trabalhar com trator. E ficou nessa aí que eu estava falando. E daí, até quando esse fazendeiro teve vida teve, eles tratavam os moradores da fazenda dessa forma. Queriam uma coisa. O Cerro tem Piaçaba, a estação da Piaçaba também. Se a Piaçaba não chegasse até lá com a Piaçaba, no dia, na hora, ele mandava o portador, não queria saber se aquela pessoa que estava tirando a Piaçaba estava doente, se não pôde tirar por quê, não, que exigia e não vendia nada por conta disso. Até mesmo se levasse a Piaçaba e ele entendesse que ia ser daquele jeito também, seria daquele jeito dele. Né? O que mudou por aqui, uma coisa que mudou muito por aqui foi que a gente não era documentado, ninguém aqui tinha documento, ninguém aqui tinha, como se diz, autoestima. Aqui não se tinha autoestima. E a partir disso, o governo começou a respeitar a gente e as pessoas também começaram a respeitar a gente, olhar com outro tipo de olhar, né? Porque antigamente era nega do cabelo duro, nega cheirando a xoxô, nega do cabelo de espeta-céu. Então a gente tinha de pentear o cabelo passando mutamba para não sair um fio do nosso cabelo, porque era cabelo de espeta-céu, né? Então a gente tinha o cabelo bem liso, passava a dita folha, uma mutamba, que larga uma baba, que é um gel. Aí como a gente não tinha condição de comprar o gel, a gente apanhava o dito mato, botava na água, aí ele dava uma baba, a gente apanhava aquela baba e alisava o cabelo. Algumas coisas mudaram para uma melhora e outras estabilizou, outras para ruim, por aí assim, né? Que nem no conto que eu ia do caso do fazendeiro, né? Aí ficou essa fazenda lá tão bem, vi um neto, agia quase da mesma forma do avô, e depois venderam essa fazenda para um carioca, ele lá, veio trabalhar no estado de São Roque, Paraguaçu, e comprou essas terras. E quando ele comprou, minha mãe estava construindo uma casa, nós sempre moramos de casa de taipa, e minha mãe estava construindo uma casa de construção. E daí, quando ele comprou, eu não parei o serviço, continuei na continuidade, quando estava assim, a altura de porta, toda a casa toda, a altura de porta, para poder colocar uma viga para poder fazer a empena, terminar de botar a casa na altura. Recebi ele para uma caminhonete, foi lá, derrubou a casa, passou por cima, derrubou tudo, ameaçou na bala, todo mundo na bala, e com isso ficou. Ou seja, eu tenho sofrido com isso, né? Porque assim, as coisas ficam vivas na minha mente, de quando tem dia que eu trabalho, mas assim, que a condição física não dá, porque assim, por alguma coisa, aí vem aquela lembrança desse cara que derrubou a fazenda, da coisa do Otaviano e do Roberto, né, da derruba da casa. E que quando eu também tinha 13 anos, meu pai me pegou, me botou para um irmão desse Otaviano também lá, uma outra fazenda, que era para fazer os mandados da cidade de Capanema. Vamos supor que fosse aqui. Nós precisávamos descer em Capanema para levar naquele tempo não se tinha comunicação, como é que fala mesmo? Celular. Um negócio de internet, naquele tempo não existia essa coisa. Tudo tinha que ser no mandado, ir lá e voltar. E aí me pegou que era para essas coisas, me levou para lá. Quem disse, eu com 13, era franzininho, a menina ali que tem aqui embaixo, Miguel. Era assim, Miguel miudinho, pequenininho. Aí tinha que ir para o meio do pasto, buscar o gado, montar animal
subir no animal para ir lá montar, né? Na verdade, para ir lá buscar esse animal, essa coisa, ração para o animal e tudo isso. E um dia eu tenho dor de cabeça, que até hoje eu tenho isso, dor de cabeça muito forte, essas coisas. E um dia eu estava deitado na varanda, uma descidinha, mas bem mais, por aí, sendo assim, na frente da sede, da varanda para baixo, essa descidinha. O fazendeiro veio de lá com tanta velocidade para cima de mim e disse: seu moleque, seu descarado, você não quer trabalhar, seu vagabundo? Eu não quero vagabundo na minha casa, não. Era um banco de madeira. Picou o pé no banco, eu disse rolando, serra abaixo com o banco, com tudo, o banco, né? E aí, qual foi a ainda de meu pai? Dizer que se eu não obedecesse fazendeiro, que ele ainda ia me quebrar na porrada de lá onde nós moramos. E aí tudo isso vem em lembrança. Aí quando tá falando essa coisa, aí tudo isso vem em lembrança de que, né? Aí depois eu esses ataques com fazendeiro, derruba de casa. E daí depois, passou uma temporada, ele me pegou na estrada, eu ia passando para ir trabalhar um cunhado meu, ele ia passar, estava na beira da estrada, parou de dizer que eu estava ali, que eu estava roubando ele, um lugar que nós morou, eu já nasci ali, né? Aí ele dizer que eu estava invadindo o que era dele, estava roubando, aí me chamou de, xingou, filho da puta, outros nomes, e ladrão, vagabundo, se quisesse terra que eu fosse trabalhar para comprar, que ali não ia ficar mais ali, que ele ia dar jeito de qualquer forma, ele ia dar um jeito e tal. E fora o antes, né? De ameaça de tiro, essa coisa. Então assim, tem coisa que não falei, tem coisa que é melhora, né? Porque hoje, se tem alguma coisa de... mora melhor, né? Assim, mora melhor, né? Conquistou alguma coisa assim, dessa forma. Mas de outra forma, em ataque fazendeiro, essas coisas, ainda se continua, né? Se continua, não parou por aí. São fundiários aí que segura a gente lá, né? Mas não por a vontade do fazendeiro, né? A vontade de alguns fazendeiros, segundo esse Roberto, e outros em questão ali em volta aqui. Não aqui ao todo, o quilombo ao todo, né? Se não, alguns, se não fosse assim, estava até pior, né? Mas isso segurou muito a fúria do fazendeiro, né? E o fazendeiro também, esse Roberto, terminou morrendo também. Mas foi luta e que, por a vontade dele, nós não estávamos morando, né? Lá, não moraria lá. Agora sabe eu que se não fosse essas ajudas assim, não sabe onde estava morando. Eu mesmo, porque assim, do jeito que esse Roberto chegou, pior do que eu era o Otaviano. E aí, né? E eles perseguem ainda vocês? Não, assim, perseguir de forma que nem o Roberto perseguiu, não. A mulher está lá, mas ela veio achando que está contra ainda, que tá. Não mexe, mas viver de acordo, não. O que mudou foi... Não tenho nada contra, né? Mas continua tudo a mesma coisa, ainda não mudou nada. A mudança daqui só vai acontecer quando as pessoas, independente de religião, aprendam que religião é família. Para ter a mudança com os jovens e com os demais, principalmente com os jovens. Então, mudança, o que mudou mesmo foi minha avó deixar eu na casa, né, que através do quilombo, ser quilombola, teve uns benefícios para escola, né, para a abertura para faculdades, mas em si, quilombo precisa mudar muito. Isso aqui é meu ponto de vista e minha opinião, que ainda não mudou nada.
não é porque eu sofro preconceitos que eu vou parar a minha história, vou parar a história de minha avó, de minha bisa, não vou parar a minha avó também, Bernadette, que ela também tinha, não vou parar essa cultura, independente de qualquer coisa. Tanto que eu estou resgatando, né? Quando um cai, de um em um tá caindo, eu estou ajudando, não é? A obrigação, né? É ajudar o próximo, não é isso? Religião, para mim, é espiritualidade. É ser verdadeira, com o sagrado. É responsável, né? Ser mãe. Porque não pari esses, tem os meus. Mas é a mesma coisa de você parir esses e tomar cuidado com os filhos dos outros. Entendeu? A religião, para mim. E a cultura afro-brasileira é cultura de família. Não é cultura individual. É cultura de uma aldeia, colocar dentro da aldeia várias famílias. Não é individual. Não importa se ali é o Ilê Axé Odoiá, de Oxum, de Caboclo. O importante é você agregar todo mundo na família. Ajudar a família. Espiritualidade para mim é isso, é sagrado. Respeito, né? União, amor ao próximo, por mais que seja difícil, mas é isso aí. Muita coisa que mudou em poucos anos. Aqui em Capanema tinha um comércio muito grande de tudo que você imaginasse. Porque Capanema era o local que escoava toda a produção agrícola de Maragogipe, São Felipe. Então aqui, por essa estrada, que tinha essa aqui quando eu era pequena, maiorzinha, mas quando eu era bem pequena, era aqui atrás que tinha a estrada. E tinha muita coisa que se passava aqui. Era cargas enormes de cana. As pessoas começavam a passar 4 horas da manhã para vir trazer farinha. Então tinha farinha daqui do município de Maragogipe, até São Felipe, Nazaré. Então tudo era trazido para uma feira aqui embaixo. E o dia de quinta-feira era um dia, como é que diz, muito alegre, porque era o dia inteiro passando cargas de tudo que é coisa que você imaginasse que tinha nesse comércio. E infelizmente, quer dizer, não infelizmente, ao progresso, né? Então, com a vinda da estrada para poder escoar porque todo o material era escoado, trazia aqui para baixo, para a Vila de Capanema, porque ia de Saveiro para Salvador. Então, quando se abriu a estrada, o comércio pôde utilizar outros meios de transporte, então foi diminuindo, como em vários locais aqui em Maragogipe, que o Saveiro foi perdendo o seu como é que diz, a sua importância de como tinha antes. E aí Capanema diminuiu drasticamente todo o comércio que tinha. Era muita coisa, era muito, muito diferente de hoje. Todas as pessoas que eram daqui, Girau Grande, Tabatinga, Guaruçu, Guaí, igualmente aqui, essas localidades tinham a mesma coisa que aqui. Todas as pessoas que moravam nessas localidades assim que eu falei, e tantas outras, elas sobreviviam exclusivamente de plantação de roça, de mandioca, que não era muito porque não se tinha muito poder
poder aquisitivo para plantar, então era tudo na mão mesmo. Então, uma pessoa que fosse fazer uma roça de mandioca, ela tinha que contar exclusivamente com o braçal mesmo, do homem, da mulher, dos filhos, porque não se tinha arado para se aumentar uma plantação, não se tinha dinheiro para pagar a uma outra pessoa para ajudar na roça, então tudo que se plantava era muito pouco, porque era o que os seus esforços podiam fazer. E já que também não se tinha muita liberdade de plantar em terras alheias, porque você tinha que pagar a terça parte ao dono da fazenda. Então, você fazia uma plantação, era dividida em 3, você ficava com 2 partes, dava uma ao fazendeiro. E aí aquelas 2 partes que ficavam na sua mão, você tinha que distribuir para tudo, e aí no final ficava muito pouco. Então era disso que se vivia aqui, de plantação de roça e na produção de farinha exclusivamente. E da mariscagem, de maré, isso aí, de pescar de rede, de camboa, de tipo mangue, pegar caranguejo, aratu, siri, tudo mais. E aí também era isso. Tudo que se mariscava aqui era vendido. Era vendido na Vila de Capanema, na feira. Era vendido marisco catado, levava para vender. E todo mundo sobrevivia disso. Da criação de um porco que você levava 2 anos para dar conta de um porco gordo para você matar ou você vender na feira. Da mandioca que dava de ano em ano e que a produção era muito pouca, por falta de recursos para implantar, por causa de poucas terras, a liberdade era muito pouca de se plantar. E do marisco. Então, todo mundo sobrevivia disso. E era muito difícil, a vida era muito difícil. Porque, por exemplo, eu lembro que mais ou menos com 12 anos, 13, 14 anos, eu ia na maré. Tinha vezes que a gente ia na maré 2 vezes no dia. Você ia às 5 da manhã, que era horário bem cedo, né? Você ia às 5 da manhã, a maré estava pequena, e você ia de novo às 5 da tarde, novamente. Na maré, você ia cavar um mapé ali, tirar 2 litros, 3 litros de mapé para trazer para casa. Então, isso aconteceu com a minha pessoa e com os meus irmãos, meus primos, amigos, todo mundo sobrevivia somente disso mesmo. E tinha-se dificuldades em tudo. Em roupa, você ter roupa, em você ter objetos em casa, em alimentação em casa. Então, a gente nunca passou uma vez, né, um almoço ou café ou janta, a gente nunca foi dormir com fome, nunca passou aquele intervalo sem chegou a hora do almoço e a gente não comer. Mas dava 2 horas da tarde você esperando que a gente aprontasse, alguém chegasse da maré, meu pai chegar da maré com peixe, com siri, para botar no fogo, escaldar ligeiro, e aí a gente comer com farinha, que era o que a base da alimentação era o peixe
marisco e carne de sertão, que era o que tinha. Agora tinha outra coisa que a gente não pode comer hoje, que a gente comia bacalhau, gente, era massa. A gente comia bacalhau, comprava, botava num cesto de cipó e aí pendurava por cima do fogo, um lugar. Tinha que ficar distante das crianças, porque as crianças não tinham merenda em casa, viu? Não tinha Danone, não tinha biscoito, então as crianças sentiam fome, olhavam para um lado, não tinha nada, ok, vamos comer a carne. Então, ficava pendurado num pauzinho, na telha ou por cima do fogo. Mas aí os grandinhos, né, já botavam uma banca, botavam outra coisa, alcançava. E aí a gente comia bacalhau e baleia também, que na época se tinha baleia, se matava baleia, graças a Deus que parou de fazer isso, mas a carne de baleia era muito boa, é uma carne preta. E ela era, a gente lascava ela assim com a mão, botava limão e comia com farinha, era massa. Faz como pode, né? Um marisca, outro planta um pouco de roça, outro já vende dia para o vizinho, aí outro já trabalha para o próprio fazendeiro, né? E por aí assim, vai. E com essas roças eles vendem ou fazem farinha para consumo próprio? Uns plantam para consumo próprio, outros vende sim, ou seja, a renda dele é a roça, né? A roça. Então ele consome um pouco e vende a outra parte para conseguir ter mais coisa, né? Mariscando, plantando roça, plantando horta, criando galinha, criando porco, criando boi. Eu vejo mais isso. Desemprego tem muito. Adolescente não tem o que fazer no nosso município, nos quilombos. O que tem para oferecer ultimamente o quilombo, a lama da maré, para muitos que não querem estudar, seguir por causa da dificuldade, gente. Ainda tem a dificuldade do transporte, a dificuldade das mães ter um dinheiro para dar para os filhos continuar a estudar. Aí só tem o quê? A lama da maré, o empim, as criações. Criações essa que até o nome quilombo traz, né? Quilombo está tentando trazer uma renda extra para o quilombo. Mas, fora disso, você quer ir para Maré? Não que você não vai. Dificuldades, né? A maré coça, não quero ir. Eu fico toda empolada, não quero ir. E o povo, a maioria do povo só tem isso aí para ir. Marisco, a terra e a criação. Isso é a realidade, gente, do quilombo. Foi todo mundo para Maré e para a roça. Trabalhava na agricultura. Hoje, pagava terça. Também todo mundo aqui pagava terça, né? Não, ninguém tinha documento de terra, então o dono da terra, a gente plantava na terra dele e pagava a terça da terra. Então, como a gente recebeu a certidão quilombola, o INCRA veio para dentro, demarcou, né? E aí a Fundac mesmo ali e várias outras pessoas que tinham terra, que fazia com que a gente pagasse terça, a gente parou de pagar terça. Então trabalha na terra sem pagar terça. Então a terra já é... O pessoal daqui faz para ganhar a vida hoje em dia? Hoje não se faz muita coisa diferente, muito diferente da de antes, não. A diferença é que a de hoje você tem suporte. Por exemplo, antes se vivia da mariscagem e da roça. Hoje ela ainda é de marisco, né, que tem os pescadores. Hoje ainda é da roça. Há uma diferença bem grande, porque antes, como eu já citei, tinha muita dificuldade no plantio, né? Então hoje você já pode, quando você for plantar uma roça, você não é limitado em plantar só mandioca. Você planta empim,
você pode vender in natura, né? E aí você vende farinha. Aí você pode plantar também outras coisas que antes não se plantava, como inhame. E tantas outras coisas que tem uma saída que se pode vender mais fácil, tipo batata, você plantar feijão, você plantar o milho, você plantar amendoim. Tem muito mais coisas hoje que antes a gente não tinha esse olhar de poder plantar. Você ainda tem, a gente fala que é cartel quando a farinha está em um preço, é sempre a mesma coisa, você planta com dificuldade na hora de vender, aí a farinha, o preço está baixo, e vai vender a farinha e está um preço muito baixo, ainda é assim. Mas aí você tem a possibilidade de vender, de plantar aipim e vender o aipim in natura, porque para você fazer a farinha. O trabalho da casa de farinha são 2 dias de trabalho intenso. Você ocupa a família inteira, os amigos, parentes que vai ajudar a raspar e tudo mais. Então é um trabalho bem pesado. E o resultado ainda é difícil na hora de você vender a farinha, mas tem essas outras alternativas de plantio, de outras coisas. Sim, o mais velho, a gente foi aprendendo com ele, sabe? A gente foi aprender a trabalhar na roça, e plantar a manaíba, e fazer a farinha, ir para a maré, ir para o rio, tapar o rio, para a gente ter o camarão, ter o peixe, fazer a rede, costurar a rede para pescar na maré, pescar no rio, fazer a vassoura para varrer terreiro, que hoje a gente tem uma vassoura de piaçaba, mas antes não, a gente comprava, como até hoje alguém faz, a gente cortava a folha do nicuri, trançava e fazia a sua vassoura, enfiava um pau, corta a folha do mato para fazer a vassoura também. Aí assim eles foram aprendendo o que o mais velho sabia fazer. Sentado na esteira. Sentado na esteira. Ou no estoquinho aí. Tá todo mundo sentado, né? Mas só que eles gostam muito quando eu sento com isso aqui na mão, sabe? Porque quando antes de eu sentar aqui, eu joguei. Fiz um jogo, você viu, não foi? Deu positivo para vocês. Deu positivo. Então, assim, para ensinar, hoje os jovens têm que sentar na diciça. Porque se sentar muito na cadeira, o jovem não vai ouvir, vai dar as costas e vai dizer, isso é besteira do passado. Quando você coloca a diciça, mas... bora contar um caso do passado, bora contar a estrela. O Cruzeiro do Sul e o Cruzeiro do Norte, alguém sabe? Você sabe que você passou por isso. Você sabe lá. Não teve, né, vó para fazer isso, né? Você sabe? A Estrela d'Alva, você sabe, né? Não, a Estrela d'Alva é a primeira que sai. Os 3 reis magros, os 3 reis magros, as 3 Marias, quem sabe? Sabe por quê? Vovó botava a gente na esteira, no terreiro, não é isso? Para contar história. Então a gente tem que viver isso aí. O tempo é de internet, mas a gente tem que buscar. O quilombo tem que fazer isso, sabia? Uma reunião assim. Por mais que esteja difícil, gente, que todo mundo está com medo, eu sei, porque o medo de todo mundo. Mas por mais que seja difícil, nós temos que encontrar um momento para fazer isso. Um momento para isso. Sentar na diciça. Quando todo mundo sentar na diciça, eu acho que o axé que está na terra vai passar para a palha e vai passar para todo mundo. Quando sentar na diciça. E desses conhecimentos, né? Quais tipos de conhecimento antigo você acha importante guardar e passar adiante? O respeito é muito importante, o respeito, sabe? O respeito é uma coisa muito importante para que os mais velhos ensinou, né?
assim, de dar benção aos mais velhos, de Sexta-feira Santa, dar benção de joelho, sabe? Foi um respeito muito grande, aquele respeito da igreja, respeito à religião. Então, o respeito, eu acho que foi muito importante para a comunidade. Aqui na comunidade possui rezadeira? Possui muita rezadeira, por sinal, eu sou uma delas. Assim, no caso das parteiras, né? Eu também já peguei menino, já cortei umbigo. Assim, as rezas que a gente aprendeu com os mais velhos, reza para os doentes e a reza nas casas, né? Santo Antônio, São Cosme, os samba de São Cosme, assim a gente aprendeu com eles, com os antigos. Os caruru e tal, a gente aprendeu com os antigos. Faz muito uso de ervas medicinais? Muita erva medicinal a gente usa, muita erva, a gente faz muito remédio de mato. Assim, no caso do xoxô, que a gente aprendeu a fazer o xoxô com os mais velhos, do caroço do dendê, que a gente pisa e faz o xoxô, então ali a gente usa para pentear o cabelo, para ser hidratante, para sarar a ferida. Então a gente sempre usou o xoxô. O xoxô foi muito importante na nossa vida. O azeite do dendê, essas coisas, tudo que a gente fez. Que tipo de conhecimento antigo você acha importante guardar e passar adiante? Isso, uma moíla, um ami e um bom livro de reza. Porque com essas 3 coisas, você vai aprender a apagar o fogo, a miséria do local. Quem pode mais? Quem apaga o fogo? Entendeu? Só isso aí você precisa saber. De conta já botava para ir para o pobre roçada, né? Desde pequeno. Eu mesmo na minha época fazia essas coisas, ia para a estação da Piaçaba, pequenininho, estação da Piaçaba, até de quando eu fui, antes de eu ir lá para morar com esse dito fazendeiro, ia para o mato, tirar meu pouquinho em Piaçaba, para comprar alguma coisa, né? Para comprar o chinelo havaiano, a sandália havaiana, para comprar alguma coisa assim, de qualquer forma, você ajudando, né? De alguma forma, dessa forma. Eu ia fazer maré, ir para maré também, começava desde pequeno, ir para maré, porque eu não tinha outro recurso, o recurso era levar o filho para ajudar em alguma coisa. De desrespeito ao meio ambiente, porque a maioria das pessoas não acredita que ele um dia vai fazer falta. Então, corta o dendê, vai cortar um cacho de dendê, porque não pode subir, corta o pé do dendê. Então, para o ano, essa pessoa não tem mais. Então, é desrespeito ao meio ambiente. Desrespeito ao meio ambiente. Então, se for plantar, tem um pé de jaqueira grandão ali, mas se a pessoa quer plantar no lugar, põe o pé da jaqueira, corta para plantar naquele lugar. Então, é um desrespeito ao meio ambiente. Muito desrespeito. Quanto à maré, à roça, você tem sentido alguma mudança no meio ambiente? A gente sentiu mudança para mal, porque assim, hoje a preparação do solo bota veneno, o adubo. O adubo é um veneno. Bota radap. Radap, você não quer mais limpar a roça, coloca radap. Aquele radap vai cair no rio, cair na maré e destruir o nosso supermercado verde. Que a gente vai lá na maré e panha sem pedir a ninguém. Só a Deus é a dona das águas. Então a gente vai lá na maré e está diminuindo o marisco e o pescado. Diminuiu muito. E o que você acredita que esteja causando isso? Os venenos. Muito veneno. Você acha que a barragem ou a enseada... Aí a pedra do cavalo ajuda, né? A usina hidrelétrica joga água doce, mata os peixes. A dragagem do
do estaleiro também diminuiu. Eu vou dizer a você que 90% diminuiu de marisco na maré. 90% diminuiu. Como estão os manguezais, rios e nascentes perto da comunidade? Olha, o que a gente ainda tem, como é que diz? O que a gente ainda tem controle, a gente tem controle com ele, a gente está dizendo, não faça isso, não corte o manguezal. Eu sou conselheira da Resex, Marinha Extrativista, eu sou conselheira da Resex. Então, eu no conselho da Resex, eu ouço e estou dizendo a eles da comunidade, gente, não jogue lixo à toa. Se você vai para a maré, leva seu vaso de água, acabou a água, não joga o lixo na maré, põe o lixo e traga para casa. Não jogue na maré, não corte mangue, porque a gente cortando mangue diminui o nosso pescado. Essas mudanças, né, de diminuição de pescado, do lixo, da poluição, mexeram com a vida das pessoas da comunidade? Mexeu. Mexeu com a vida das pessoas da comunidade, porque a diminuição do pescado fez com que eles agora fizessem cultivo de ostra, né? Enfiassem um bocado de bambu na maré para criar ostra, porque no mangue mais não tem ostra. Não tem mapé, não tem siri, então mexeu e mexeu muito. Os musuá tem as malhas pequenininhas, então pega o pequeno, pega o grande. O pequeno às vezes nem cata, mas ele está morto e não tem siri na maré, não. Vou ver o que aqui. Mudou muita chuva, muito sol. Desequilíbrio ambiental, tá? Poluição. O que pode causar isso é poluição, né? O ser humano, só o ser humano. A lama tá ácida, muito ácida. E os rios secando, porque os fazendeiros, donos das terras, vai desmatando. A comunidade em si está sem educação, joga resíduo dos boi que mata, joga no rio. Essa coisa toda está se degradando. A natureza está pedindo socorro. Do quilombo tá. Em todo lugar. Essa parte aí não existe, né? A parte da meio ambiente, você citou, né? O meio ambiente, né? Isso. Eu acho que está um pouco de... Né? Não tem muita punição nessa parte, né? Porque o fazendeiro às vezes desmata e tem essa plantação terrível que sucede para a região, que é o eucalipto, né? Né? Então isso aí está uma grande destruição para a nossa comunidade, né? A região que está o eucalipto, o marisco, tem a maré, sofreu com isso, né? E também as águas também, né? Que é onde ela deságua dentro da folha do eucalipto e já deixa a água com uma diferença, já muda a água já. Agora não tem aquela mesma qualidade mais. Né? E também tempo de verão falta com mais facilidade que o antes. O antes havia muita escassez de água que nem agora. Antigamente era beleza, mas hoje a água se enfraquece. Eu tinha uma tia que morava, vamos supor, nessa distância ali, que né, tá a casa de Dona Chica aí, na Cardiete, e a fonte era que nem a casa da farinha. Era na pedra, na cabeceira do riacho, para baixo já era o riacho, mas em cima, na nascente do riacho, era tipo uma chama de laje. Essa laje, cavar, qualquer barroca que abrisse outra barroca, no instante ela enchia, a água vinha. Né? E com a chegada dessa calipe, o dono do terreno resolveu represar água, um pouquinho de água, que era para ele canalizar água para a sede, para descer, para fazer algumas coisas lá para baixo, para que chegasse até lá, por gravidade. E aí, nessa represada, veio o plantio, veio o eucalipto, aí já começou a descer as folhas do eucalipto, todas as folhas desciam, que ele ficou
bem próximo, distância pouco, a plantação. E todo remédio que eles batiam, todo veneno que eles batiam, caía dentro da água. A água não prestou mais, a água ficou... vou pegar uma noda de uma madeira e colocar dentro de um copo de água. Aquela água é bem escura, bem avermelhada. Mas as coisas ficou água, nunca deu mais. Né? Então desce rio abaixo, aí cai no rio que nós chamamos o rio do Buli-Buli e vai levando para ele fora. Tem a mariscagem que, por causa de degradação, a palavra está certa? Eu sempre falo essa palavra errada. De empresas que hoje afeta a maré, né? Nosso local de pesca. Então, a gente tem, a empresa, temos a Pedra do Cavalo, que geralmente eles soltam muita água doce em inverno. E essas águas que está represada lá, né? Quando solta, há muita morte de sururu, de mapé, de ostra. Então, geralmente, é mais nos mariscos que ficam parados, né? Tipo ostra, sururu, mapé e tal, aquela lambreta. Então, esses mariscos, eles tendem a morrer com muita água doce. Então, tem esse impacto. Tem plantação de eucalipto dentro dos territórios que a gente vive. Então, tem plantação de eucalipto que acaba que os venenos que utilizam na plantação de eucalipto são levados para a maré. Isso ajuda no envenenamento da lama, onde o pessoal marisca. A pele das pessoas fica coçando, fica vermelha, justamente por causa desses produtos que é colocados em certas plantações. Tem o estaleiro da empresa daqui da Enseada, do Paraguaçu, que é longe daqui, um pouco longe, né? Que fica no distrito de São Roque. Mas esse longe, os impactos vêm pela maré, ele vem para cá. E houve muito lá em São Roque, né? Na Enseada. Então, houve muito degradação dos manguezais de lá e vários impactos vêm para cá, para a maré, para todo o estuário que é utilizado dessa população que vive do marisco. As festas. Eu sou nordestina e digo assim, a maior festa nossa é São João. São João é uma festa que, se eu pudesse, era o ano inteiro de São João. Pra gente dançar, a gente brincar, ver os amigos que vêm de Salvador, tanta pessoa que vem de fora pra nossa comunidade. Pra você ver, a gente ainda tá com uma bandeirinha aí no terreiro, porque a gente, no São João, todo mundo bebe, todo mundo brinca, todo mundo dança na paz, sabe? Aí, falando, a gente tem a Sexta-feira Santa, né? Que é o respeito da Sexta-feira Santa, que não come, não come bem pouco, não bate em animal, não pega animal para matar. Sexta-feira Santa a gente não lasca lenha, não faz nada grave, não enche casa, não varre casa. As Marias não penteia cabelo, né? Porque Sexta-feira Santa, a gente tem aquele respeito de Sexta-feira Santa. Os Caruru de São Cosme, né? As Caruru de São Cosme. A novena de Santo Antônio. Então, muitas novenas, e depois da novena a gente tem um sambinha. Quem bebe tem o seu licorzinho para beber.
E aí, os carurus também, que é da religião matriz africana, também tem os caruru que vêm das casas de santo. Então, as festas é nesse tipo. Assim, o samba de roda, que direto, qualquer coisinha a gente faz samba de roda. Fala um pouquinho da jornada de São Benedito. A gente aqui tem uma jornada de São Benedito, que quando na época, tá chegando já, aí na época que vai ter a missa, em outubro, aí a gente sai com São Benedito, com um bocado de gente, pandeiro, violão, e aí a gente vai saindo por as casas, cantando, para tirar uma esmola cantada, a gente tira a esmola do santo. E Reis, né, em janeiro, a gente tem a festa de Reis também. Tem a festa de Reis em janeiro. Então, a gente também escolhe uma casa, caladinho, de boca pio, a dona da casa não saber. E quando a dona da casa está com a casa fechada, dormindo, a gente chega na porta dela e... Ou de casa, ou de fora, ou de casa, ou de fora. E aí, dono da casa, quando ela abre a casa, dono da casa me dê licença, me dê seu salão para vadiar. E aí a gente leva o resto da noite nessa casa. Por que essas festas são importantes para o povo daqui? Por que elas são importantes? Porque é uma tradição. Foi os mais velhos que deixou aquilo pra gente e a gente não vai deixar ele morrer porque é elas que a gente tem. É elas que a gente vive. Não, por elas, eu, quando é no mês de março, já estou limpando a terra para plantar o milho, plantar o amendoim, porque eu sei que vai chegar São João, né? Aí vou plantar o quiabo antes, porque setembro a gente tem um caruru, então a gente planta o quiabo antes para o caruru de São Cosme. A gente faz o azeite e para o vatapá de Sexta-feira Santa. Marisca guardando, dizendo, olha, aqui é para o vatapá de Sexta-feira Santa. Então, é uma coisa que leva a outra, né? É uma tradição com amor, que a gente faz aquilo com carinho. E quem ajuda a organizar essas festas? Quem participa mais? Tem uma juventude que participa, ama essa coisa, sabe? Então, quando era mesmo na época de São João, junta a Adriele, junta a Vanessa, junta todo mundo e vamos fazer as bandeiras, vamos comprar a bandeira, vamos preparar o licor. Antes a gente tá todo mundo catando o cajá, catando o ginipapo, catando as coisas que faz licor para preparar o licor. Então, quando era São João, já está tudo preparado. Tudo já preparado. A juventude também faz isso tudo. Os dirigentes da Igreja Católica já tirou a festa de São Benedito. Quando se faz um caruru de Cosme e Damião, membros também tentam dizer que é coisa do diabo. Está caindo muito. A lei está caindo muito mesmo tudo. Sobre as festas também da casa, né? Daqui? A casa daqui ontem teve o que mesmo? Caruru, não foi? Só não foi festa, que ainda vai acontecer, porque o Ilê era uma cabana, era tão bom se a cabana tivesse, né? Que vocês iam ficar ali dentro. Aí desmanchou para fazer de bloco. Aí depois daí vai ter o caruru de Inhansã, o caruru de Cosme e Damião. O lado esquerdo, que é um samba, o samba de Marujo, o samba de Cosme. Isso aí tudo é coisa boa. Entrega das águas. São coisas que eu jamais vou deixar aqui. Morrer aqui por mim é tudo. Nem que só coma a gente aqui como comeu ontem. Eu não deixo morrer. E por que essas festas são importantes? Para mim é importante porque eu estou aprendendo a agradecer algo alcançado. Então, assim, eu dou festa para agradecer. Ser grata à espiritualidade por eu falar por ele, falar por o quilombo, pedir alguma coisa, pedir paz, pedir momentos agradáveis para as pessoas. E a festa é importante porque assim você vai juntar a família
para fazer aquele AG1. É um banquete, no caso. Aí vai comer. Não é caso dizer que é nada oferecido, não, gente, que não tem nada oferecido. É fazer aquela comida, fazer aquele caruru bem feito, cantar e as pessoas comer. É conversar, brincar, sambar. Né? Porque traz a cultura, a ancestralidade, traz o bom que está se perdendo. O importante disso aí, dos festejos, são isso aí. Quem ajuda a organizar essas festas? Eu e os filhos de santos. Eu não tenho benefício, não recebo nada de benefício de quilombo, eu não tenho ajuda de nada de fora. A ajuda que tem são dos filhos. É mais animado do São João, né? A população, a minha não. Tem coisas que merecem nem. Não leva muita coisa não, mas na comunidade aí, a população muito coisa do carnaval, né? O carnaval que é o São João. O negócio do licor, amendoim, né? Aí. Mas tem festa de reis, tem festa de arroz doce, já aconteceu na comunidade? Caruru, novena? Ficou para trás, muita coisa já ficou para trás, mas era muito animada essa parte aí. A parte do cariru, ficava animada a época do cariru. Cariru na casa de não sei quem, nós comíamos cariru. Aí dando fulano na casa de seu fulano lá para comer o cariru, né? E era muito bom. Hoje tem ainda na comunidade? Hoje quase que não tem mais. Lá embaixo, lá onde eu moro mesmo, quase que não tem mais. Porque os velhos morreram. Os filhos não deram continuidade. Outros crente. E daí terminou essa coisa. Mas o senhor sente falta dessas Essa parte aí sente falta. A novena, de casa em casa, né? Aí já chega o Santo Antônio, perto do Santo Antônio, aí tem uma senhora lá. E para mim é uma mãe minha, Dona Anitta, a tia de Felipe, irmã de Dona Bete. Ela, pronto, chega essa época, ela é rezadeira, aí pronto, eu acompanhava ela, onde tinha, aí tudo, de Capanema para lá, era com ela aí eu estava junto com ela aí nessa novena eu tenho o café também, rolava aquele velho café, e era muito bom. A gente eu não falei antes, mas isso aqui, o território quilombola do distrito de Guaí, ele é formado por 6 comunidades. Porto da Pedra, Baixão do Guaí, Guerém, Girau Grande, que é essa comunidade aqui, Tabatinga e Guaruçu. E a gente vive interligado pela Associação Guaipanema, mas a gente também é ligado por essas manifestações culturais, que em cada uma delas tem uma manifestação cultural diferente, mas que nós, como povo, festejamos junto essas festas, né? Pronto, a gente tem aqui a realização de carnaval, que a gente faz. Tem a careta, que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer. Crianças e adultos se vestem de careta e saem com cipó na mão para... A careta chegou! Dar cipoada, correr atrás de menino. Então, eu já me vesti muito de careta. Tem a Páscoa, que é uma festa religiosa e que se festeja a Páscoa antes da Páscoa, que são 40 dias de... Não é resguardo, não é outro nome, né? Quaresma? A Quaresma, exatamente. A Quaresma, né, que antecede a Páscoa, que tem seus... algumas pessoas até burlam e fazem festa, mas
Na quaresma não se faz festa, né? Porque se é um tempo de penitência, não tem por que você fazer festas. Antigamente, quando eu era pequena, nem se ligava rádio, o rádio ficava coberto, os santos ficavam cobertos de pano o tempo inteiro. O espelho ficava coberto, o rádio ficava num lugar alto, assim, coberto com pano. Só ligava o rádio para saber da hora, então não se ouvia música na quaresma. Não se fazia festa de jeito nenhum, não tinha. Quem nasceu nos meses de quaresma podia saber que nunca fazia festa, porque nesse tempo não tinha. Então era uma coisa que se tinha muito respeito. A modernidade hoje mudou algumas coisas, mas tem outras comunidades, tipo a nossa, a gente ainda tem esse cuidado, esse respeito, porque as coisas de Deus, elas não mudam, as pessoas é que mudam. As pessoas é que relaxam em relação, acham que muda, mas as palavras de Deus, elas são imutáveis e a gente tem que acreditar nisso. Eu lembrar também, tem uma coisa que eu lembrei também agora, tem a festa de São João, que é a festa mais maravilhosa que tem, né? Então a festa de São João é uma festa que ela é muito democrática, né? E aqui é a tradição de todo mundo entrar na casa de todo mundo, Viva São João. A gente faz o Acorda João, que é de 31 de maio para 1º de junho, a gente faz o Acorda João. E dá início às festas juninas. E aí tem o mês de junho todo, que a gente tem algumas pessoas que montam uma mesa de licor desde 1º de junho, e aí vai se tomando licor o mês inteiro. Então tem a festa de Santo Antônio, né, que é festejada com novenas, com muita comida, com bebida, com dança, com promessas de casamento, né? Aí tem a festa de São João, que é a festa maior que tem de São João, e aí todo mundo sai de casa em casa tomando licor e fazendo festa em tudo quanto é terreiro que chega. Então é uma festa muito boa, que, como é que diz, parece que ela realmente foi feita para o povo negro, porque eu acho que ninguém consegue comemorar o São João como a gente. Assim, no princípio, né, aí a gente, como eu disse que a gente não era nada, que o CPP veio para cá e a gente resolveu, fundou um movimento quilombola, uma articulação quilombola nacional, tem uma articulação quilombola nacional, tem o movimento dos pescadores, né, aí eu sou do movimento dos pescadores, a gente fundou o movimento dos pescadores. Então, com esse movimento fundado, aí a gente tem como se reunir, tem mais, porque antes a gente não se reunia. Então, há uns 20 anos, a gente já senta para discutir o que é que a gente vai fazer. Olha, alguém vai para Brasília, precisa de uma ajuda para a gente ir para Brasília, então essa pessoa ajuda. Quando volta, a gente em Brasília aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente sempre se organiza para acontecer. Então, de 3 em 3 anos, a eleição da associação, então, junta a comunidade inteira para fazer aquilo. Tem reunião no Pôr da Pedra, tem reunião no Guaí, no Guaruçu, na Tabatinga. A gente tem muita reunião. Quando o INCRA estava vindo, veio fazer esse cadastro. O INCRA fez cadastro de todo mundo, então a gente se reúne sempre para decidir as coisas. Aí a associação, que tem uma associação fundada, uma associação não com presidente, é uma associação com coordenação. Então, 2 pessoas, 3 de cada comunidadezinha, e a gente se junta para fazer. Bom, eu já tinha falado antes que a gente tem a Associação Guaipanema, que é uma associação
de pescadores, uma associação de quilombolas, pescadores e lavradores. Então, as resoluções do território, ela é passada por essa organização dessa associação. A gente não faz ações sozinho em relação a ter uma coisa a ser realizada. Então a gente é comunicado à coordenação da associação, e aí, como a Guaipanema é uma associação que tem 2 pessoas de cada comunidade, de cada uma das 6 comunidades, cada uma das 6 comunidades tem 2 pessoas representando dentro da coordenação da Guaipanema. E então é comunicado a Guaipanema qualquer coisa que tenha vindo para as comunidades. E aí acaba que a gente faz reuniões presenciais e reuniões online para a gente decidir o que é que pode, o que não pode, essas coisas, para ver se... Porque assim, hoje tem muitas coisas que pode afetar a comunidade. E se a gente não coloca, como é que diz, limites, e se a gente não coloca de maneira que a decisão não fique na mão de uma pessoa, tem bem menos chance de fazer coisa errada, porque às vezes eu penso uma coisa massa para mim, mas não é boa para o território, para as outras comunidades. Então, às vezes a pessoa tem uma cabeça meia torta, pode decidir por si própria, mas vai prejudicar uma comunidade inteira. Então a gente só decide as coisas em concordância com as outras comunidades. Porque hoje em dia tem muita coisa difícil, muita gente que pode ter pensamentos de maneira que favoreça uma pessoa ou um grupo, mas desfavorece o outro. Então, no estatuto dessa associação diz que esses assuntos têm que ser decididos em reunião, em concordância com o grupo. A gente tá junto, sabe? Tá junto pra decidir. Epa. Tá junto para decidir, né? O que é que vai fazer em projetos da comunidade. A gente tá todo mundo junto. As lideranças como rezadeiras, marisqueiras, presidente de associação, entre outros, conversam entre si para tomar decisões? Às vezes a gente conversa entre si um pouquinho junto, porque é um grupo grande, já que as comunidades precisam de várias pessoas na comunidade junto, né? Vai falar junto, aquela coisa vai falar junto. Então, as rezadeiras, fulano vai rezar, então a rezadeira vai rezar na casa de fulano, ou se tem um doente, vai rezar aquela pessoa que está doente. Ultimamente eu não estou conversando muito não, mas ali na sede do Quilombo conversa, né? O que você acha que poderia ajudar mais as pessoas participarem das coisas da comunidade? É um incentivo, né? Um incentivo da comunidade. Mas eles sabem agora que você pegar um garranchinho de lenha, todo mundo quebra um garranchinho. 2 garranchinhos, todo mundo quebra. Mas se for um molho desse tamanho de garranchinho, ninguém quebra. Então, já que todo mundo já está sabendo disso, é claro que todo mundo tem que estar unido para ficar forte. A gente só fica forte se estiver unido. Digitório eu sou dona de uma coisa, e aí eu chamo os amigos
que eu vou fazer uma coisa grande, por exemplo, eu vou plantar Manaíba. Manaíba a gente sabe que é 50 sacos de Manaíba para a gente samear em cada cova e depois a gente ir cavando. Então, eu não vou cavar 3 horas de arado, eu vou levar 8 dias ou 15 para plantar. Então, eu vou levar uma cachaça, um licor para a roça, estou chamando os colegas, aí no dia os colegas todos vai para a roça. Então, as mulheres sameiam a Manaíba e os homens vai plantando. Então, isso aí planta de um dia, de manhã até meio-dia, a depender de quantas pessoas estiverem lá, para a gente fazer esse digitório. Aí, na casa de farinha também, alguém bota a mandioca e a maioria das mulheres, né? Que isso aí se faz mais com as mulheres. Aí elas vão tudo para casa de farinha e ajuda o dono da farinha a raspar a mandioca. Faz esse digitório. O que você acha, né, que poderia ajudar as pessoas a participarem das coisas da comunidade e também aqui da casa? Comunicação. Comunicação, uma reunião. Porque o quilombo precisa do candomblé. Sim. Porque a primeira coisa nas reuniões que tem do quilombo, aonde é o terreiro de candomblé do quilombo? Porque quilombo, candomblé, ancestralidade dos escravos. Se não fosse os escravos mortos, apanhados, os índios, isso tudo vocês iam ter nome de quilombo? Ia ter reconhecimento? E cadê o candomblé do quilombo? O quilombo não me ajuda em nada. Não tem projeto para aqui. Já tentei buscar projeto junto com o quilombo, com instrumento, com pessoas para bater atabaque, professores para fazer ogãs. Não consegui, porque a cúpula do quilombo só visa catolicismo. Catolicismo não é crença de quilombo, vamos dizer assim, de escravo. Que quem mais matou os escravos foi a Igreja Católica. Mas eu não perco minha devoção em Santa Bárbara, nem Santo Antônio, nem Oxóssi, porque eles são santos vivos, como eu não perco minha devoção em Iansã, Ogum e Oxóssi, que são completamente diferentes. Mas em si, aqui está com isso aí. Sim. Agora, sim, eu também já participei muito dessa parte aí, muito. Então, existe um grupo de associação que organiza essas ações, né? Essas reuniões. Sim. Tem. Não se pode dizer que não, porque tem. Falta, o que a gente está enfrentando também é falta de incentivo do próprio governo. Porque se o governo incentivar essa juventude a fazer algo, não é pegar a juventude e dar 200 conto no colégio, não. É apanhar eles e botar para eles fazer uma coisa. Vamos ter um curso de costuraria, capoeira, uma dança afro. Essas coisas aí fazer com que a juventude se sentisse com a autoestima, se sentisse ocupada e elas não ia estar. Porque o menino que pega os 200 reais, ele apanha e bebe de cachaça, muitos dele. Negocia com o que não presta. Então, eu acho que o governo devia fazer um projeto, não é bem um projeto, mas algo que ocupasse o jovem. Ocupasse. Então, ele vai para a escola de manhã, de tarde tivesse uma aula de percussão, de quadrilha de São João, para todo mundo dançar, porque assim, ele vai se sentir uma pessoa útil, um teatro, mas assim, vive largado de mão é barril. Projetos de educação de verdade. Quilombo fazer pega um terreno desse aqui, botar o governo para construir, fazer diferente ali, ó, na Fundac. O que o governo tem que entrar junto com o Quilombo é a Fundac. Colocar a Fundac ali, o CEP,
para ser escola, uma faculdade que ensine realmente, que ensine coisas do quilombo, coisas da ancestralidade da gente, a cultura e a inovação. Você tem que ter cultura do seu lugar e renovar. A dificuldade é a falta de infraestrutura no local, o acesso. Eles passam por dentro da lama. A ponte é um pau velho. A falta de... Ainda continua, tem tanta água, mas muita gente sofre com isso na comunidade. Água, caminho, porque quando cuida do caminho para o verão, o inverno fica na lama. Por exemplo, as estradas aqui tá ruim, né? Você estava aí, que viu aí, né? Esse trechinho que pegou aqui, bem ruim, né? Lá também para o meu lado de lá. Lá mesmo onde os irmãos de Capau moram. Tem uma menina que ela tem que sair 2 vezes na semana e a estrada está ruim. Tem dia que o carro não pode entrar lá para pegar ela, para as mãos diárias. E tem que ir, é obrigado ela a ir, né? Não sei que é obrigado ela a ir. Para ela ter uma vida, ela tem que ir. Para continuar a viver, ela tem que ir. E tem dia que não dá para ir por conta que é parte da prefeitura. A prefeitura tinha que estar olhando para isso. E não olha. Então tem pessoas dentro da comunidade que está ainda faltando coisa para melhorar nesses sentidos, né? Porque podia ter uma estrada melhor, né? Para poder ter essa comoção de um lado para outro. Bonito a gente ter a natureza nossa aqui é muito bonito, o rio é bonito, a maré é bonita, a gente tem umas cachoeiras bonitas aí, umas cachoeiras muito bonitas, e dá pra gente ir. Tem a cachoeira no Poço da Mãe d'Água, ali atrás tem outra cachoeira que é no Poço da Sereia, então é muito bonito chegar lá, então o turismo pode ser essa coisa aí. Trilhas para os rios, que são muito lindos. Rio da Mata, esse daqui que está acabando. A maioria tem ali também um riachinho. Conhecimentos da cultura daqui. Que eu acho que quando se tivesse uma cultura aqui, eu achava que as pessoas que vêm, que não querem sair daqui, ganhavam um dinheirinho, né? Uma renda extra. É acesso a conhecimento do que tem. O pé de Santo Antônio, o olho d'água da Mãe d'Água, o da colher, esses acessos que são lugares bonitos para você fazer um piquenique. O que precisa ser feito para proteger a cultura e a natureza do lugar? Assim, a gente, comunidade, quase que não pode fazer nada. A gente está aqui tentando fazer ainda. Mas eu acho que a gente precisa que os órgãos venham para respeite mais a gente. Aqui só vinha pessoas estranhas na hora da eleição, pedir voto. Então, pede o voto e ganhou e desaparece. Não vem mais na comunidade. Então, assim, a gente vive muito largado pelo poder público. Então, e tá melhor, sabe? Depois da nossa organização, melhorou e melhorou muito, né? No dia que eles sentar, Guaipanema, sentar e conversar e dizer assim, é assim, vamos correr atrás disso, vai ter muita mudança. Qual é o correr atrás? CEP, gente. CEP. Escola. Escola com nomes que venham das ancestralidades. Porque se você... Acho que você vê em vários outros lugares, né? Quilombo permanece ali e muito bonito, porque esse daqui está a desejar. Se é importante ou não ter, isso tem que ser em conjunto tanto com, eu digo, a comunidade de Girau Grande, tanto com o próprio território do Guaí, para a gente poder falar sobre isso, mas se falar numa grande reunião onde todo mundo possa dar suas opiniões a favor e contra, para a gente poder
não afetar ninguém. Eu acho, não gosto de dar essa opinião sozinha, não. Qual o seu... Tenho orgulho de viver aqui, muito orgulho de viver aqui. Quando eu saio de manhã, bom dia, minhas flores! Que eu levanto, que olho aqui. Minha filha, quando eu vejo, tô sentada aí assistindo a televisão, aí eu vejo a Paralela, lotadinha de carro, eu digo, quem quer estar no lugar daquele? Não, meu lugar é melhor. Meu lugar é excelente. Eu gosto daqui. Eu amo meu lugar. Eu amo. Um lugar tranquilo. Um lugar tranquilo. Um lugar que a gente encontra gente idosas maravilhosas. Conheci 7. É longe o lugar, viu? Mas conheci. O ambiente natural. Tem que amar o lugar. Eu tô aqui porque eu amo, gente. Se eu não amasse, eu já estava fora. E dizer assim, no Quilombo Girau-Grande, tem uma casa de candomblé, umbandista, com seus traços no azeite. A casa Ileaxé Odoiá, casas de benção, tradução. Casas de benção. É isso aí. O Ilê aqui, o Quilombo Girau-Grande tem uma casa de candomblé, sim. Tem uma pessoa, sim, que faz. Sentimentos por aí, por essa cidade. Sou filho de Maragogipe, sou maragogipano, então tem que ter amor por um lugar, né? Então, assim, conhecer. A comunidade, como eu vivo ali, é uma comunidade que eu não sonho em ir para outro lugar. Então, o amor são esses aí. E também tem o caso de toda a família dali, né? O senhor tem orgulho de morar nessa comunidade, né? Sim. Eu amo minha cidade de Maragogipe. Meu padroeiro, São Bartolomeu, tá? Aqui. Acho minha cidade linda. Gosto dela. Pelo Girau-Grande, eu deveria realmente ter nascido aqui, certo? Nunca gostei, às vezes que eu saí daqui para trabalhar fora, que eu trabalhei como babá, como algumas coisas, uns 5 anos que eu passei fora daqui. Eu morria de saudade de casa, então eu sempre gostei de morar aqui, porque, sei lá, geralmente quando o umbigo da gente é enterrado onde a gente nasceu, você pode sair, mas você leva seu lugar agarrado em você e aí você está sempre querendo voltar. Então, para mim, esse é o meu lugar e daqui eu não saio mais para nada. Só para o Barro de Pereira, assim, para se enterrar. Se você pudesse deixar um conselho ou uma mensagem para os mais jovens da comunidade, o que você gostaria que eles levassem para a vida e nunca esquecessem? O respeito, a dignidade e dizer a eles que a gente precisa lutar para sobreviver, para ser gente. A gente precisa viver na luta, que a gente não vai se perder, não. A gente vai viver na luta, ter o nosso respeito, ter a tradição daquilo, respeitar, olha, sexta-feira santa é tal dia, então, quarta-feira santa, quarta-feira de cinza, né, após o carnaval, quarta-feira de cinza, aí todo mundo bota uma cruz preta na testa, né, em sinal de respeito, que está entrando a quaresma. Então, a quaresma é dia de respeito. Aqui mesmo não se faz festa na quaresma. Então, na quaresma, nem o samba de roda. Vamos rezar a novena na quaresma e vamos fazer um samba. Aqui a gente não faz. Aqui a gente não faz festa na quaresma. Antigamente, nem o rádio alto a gente não ligava. Que ouça os conselhos de vó, de pai, de mãe,
que honre seu pai e sua mãe até o resto da sua vida. Que lembre que a mãe ralou a barriga na casa de farinha, os pés rachados na roça e no mangue, para tirar o sustento de cada filho. Que valorize. Cada um, quando o jovem pensar que aquele dinheiro é mais fácil do que aquele, lembre que aquele que a mãe está falando é o certo, não fácil. Que nada fácil na vida vai para frente e nem dura. O que dura é quando cada um lutar para ter sua casa. Lutar para ouvir o pai. Ah, meu pai falou isso, eu vou fazer isso. Minha mãe falou isso, vou fazer isso. Que hoje ele planta uma manaíba. O amanhã ele vai ter mais de 100 pés de mandioca, porque uma manaíba produz várias covas e dá vários alimentos e várias lavouras. Então, não fuja da sua essência, não fuja da sua raiz. Siga, honre pai e mãe e os conselhos. É o que eu peço para os jovens só. E estudem. Estudem, por favor. Só isso aí. Que negócio para a vida que não esquecesse é o que eu digo para o meu filho. Filho, tenha meu exemplo, que eu tive o exemplo dos meus pais, dos mais velhos que faziam coisas boas, né? Porque assim, quando eu tinha idade, na adolescência, eu vi um grupo de pessoas de velho, podia ter quantos estivesse lá, quantos estivesse ali, brincando, ou conversando, ou reunido fazendo outra coisa. Tivesse um grupo de pessoas mais idosas aqui, de mais velhos, né, na verdade, conversando ali. Até eu ouvi de muitos dizer: ô menino, teu lugar é lá no meio dos outros, lá, teu lugar é brincando, teu lugar é fazendo o que os outros estão fazendo lá. Mas eu estava ali pertinho, por perto, para ouvir as falas dos mais velhos, que eu achava tão bonita, aquelas falas que eles falavam das coisas da natureza, das coisas do passado, eu achava tão bonito. Então eu falo com meu filho: não se envolva com coisa, com um colega que está... Colega é colega, porque é idade, né? A idade é a idade, mas quando você vê que a conversa está indo para outro lado, é momento de você sair. Não fique dando ouvido a essas coisas de vandalismo. Então você tem que ouvir. Tenha meu exemplo. Eu tive o exemplo de pessoas mais velhos. Eu tive o exemplo de meu pai e de minha mãe. Então você tem que ter meu exemplo. Chegar, andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Não ter que, não, vou cortar, não posso passar ali por dentro de Capanema. Não, tem que passar em tudo quanto é lugar. É para ir ali, eu vou. E pronto, só essa coisa. Então, o que eu diria é isso. Que os jovens procurassem se entender também. Para ter um lado bom. Pra ter uma história de uma pessoa decente. Né? Para ter moral de ir em qualquer lugar, para ter sua liberdade de ir para qualquer lugar, né? Só isso. Que a vida ela é uma só. A vida é uma só. Ela é curta e que a vida é fora das telas. O que eu vi na minha vida, o que me informou como pessoa, foi fora das telas. Na minha infância, que foi, como eu falei antes, uma infância foi dura, mas foi muito feliz, porque ao mesmo tempo que a gente pegava água na fonte, lavava roupa no rio, apanhava lenha na mata, ia para a maré mariscar, ia para a roça. Todo esse tempo que eu trabalhei desde pequena, eu também estava junto dos meus irmãos, junto dos meus primos, trabalhando e brincando e rindo e me formando como gente,
como saber lidar com outras pessoas. E eu sou satisfeita com o que eu me tornei e, em parte, eu fui formada nessas coisas, nesse trabalho que eu tinha. E na vida real, trabalhando, brincando. E hoje as telas estão tomando o lugar da diversão das crianças. E quando você não brinca, quando você não arrisca a subir em árvore, a cair, a ser pelado por uma largata, mordido do marimbondo, sabe? Cair de uma árvore, se escorregar na lama. Quando você não tem isso, você cresce como se não fosse você. Você uma hora vai parar e ver quem sou eu, o que é que eu tive antes. Se você passar uma manhã inteira olhando no Instagram, no Facebook, no YouTube, quando chegar no final do dia, você para e fecha os olhos e faz assim: o que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu produzi hoje? Não tem nada, porque todas aquelas imagens, cada vídeo do TikTok que você viu já sumiu da sua mente. Ele não lhe forma, porque não foi feito para você. Foi feito para lhe prender ali e não para lhe ensinar. Então eu digo às crianças que a vida é fora do jogo, a vida real é muito melhor, tomando sol, tomando chuva, caindo, levantando, para você se formar como gente, saber como se comportar, saber como você vai tratar os amiguinhos, a professora, o tio, a tia, o velhinho que passa. A tela não lhe ensina nada disso.